Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão com base na meditação de 27 de fevereiro, cuja meditação do dia está em Lucas 2 e Êxodo 39 e 40. Na verdade, mais do que uma reflexão, eu tenho as boas novas da alegria para compartilhar com você. Abra, se você puder, aí tua Bíblia, em Lucas, no capítulo 2, versos 8 a 11. Será uma bênção se você puder acompanhar comigo. Diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. As notícias são divulgadas por veículos de comunicação que estão espalhados por diversos meios de comunicação, como a internet, a televisão, rádio, jornais, revistas. Hoje você tem muitas mídias alternativas para esse compartilhamento de informação. Todos querendo colocar a sua manchete em evidência. Para a sua notícia extraordinária do dia, sempre querendo colocar em destaque. Eles diriam para essas notícias de destaque, extra, extra. Ou então fazem uma chamada muito assim, muito mirabolante, muito trabalhada, né? Para que chamasse a atenção, toda a atenção para essa notícia. Agora, para trazer a maior, a melhor e a mais extraordinária das notícias, Deus também fez assim. Deus fez algo para chamar a atenção daqueles pastores que estavam ali em Belém, que durante a noite guardavam o rebanho. Mas Deus fez isso em resplendor de sua glória. Versículo 9 que nós lemos nos relata isso. Agora, o que estava acontecendo? É importante nós falarmos sobre isso. O versículo 1 do capítulo 2 de Lucas diz assim, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O que acontecia ali? Qual é o contexto? César Augusto emitiu um decreto para o alistamento que a população deveria obedecer, um decreto. Na esfera humana, José e Maria obedeceram ao soberano do Império Romano, por muitos chamado de Quírios, o Senhor, que ganhava ali uma conotação de divindade. Era por isso que quem negasse a César como Quírios, imputasse a outro esse título de divindade, esse tratamento de divindade a outro e não a César, chamando outro de Senhor, outro de Quírios, essa pessoa
estava sentenciado à morte. Mas, apesar de na esfera humana José e Maria obedecerem a César, soberano do império, que para muitos era chamado de Senhor, de Quírios, não sabia César que era ele que estava obedecendo ao soberano, a fim de que o verdadeiro Quírios, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, cujas saídas são desde a eternidade, nascesse como Verbo encarnado em Belém para cumprir as Escrituras. César mandou, César deu a ordem, mas na verdade ele estava obedecendo ao soberano do universo. Aleluia. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efratá, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Para ele ser o Salvador, veio em forma humana, cumprindo a missão como Cristo, porque na verdade ele é Deus, o verdadeiro Senhor. Filipenses 2, de 5-11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A boa notícia é, na verdade, a melhor das notícias. As novas de alegria, as boas novas de alegrias. Em oposição a Zacarias, que no capítulo 1, capítulo anterior, ele recebeu uma notícia alegre quando teve a sua oração respondida de gerar um filho. E reagiu da forma como ele reagiu, ou seja, como saberei que será isto? Ou seja, ele colocou em dúvida a notícia que ele recebeu do anjo. Somente com o nascimento de João, ele pôde então entoar o cântico da poderosa salvação. Por quê? Porque ele ficou mudo. Ele ficou mudo. Os pastores em Belém, você, eu e toda a humanidade, recebemos boas novas de grande alegria. Que boas novas de alegria são essas? Deus enviou o Salvador. Capítulo 2, versos 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Quírios, o Senhor. Agora, o que está traduzido como trago novas, em outras versões trago boas novas, é o termo grego euangelizo, que em outros textos é traduzido como evangelho e boas novas também, mas tem mais o sentido da ação de evangelizar. Nós encontramos ele em vários textos, com mais no sentido de evangelizar, da ação de evangelizar. Quando o Novo Testamento foi escrito, a palavra evangelho, e aí os seus derivados, significava boa nova de vitória proveniente do campo de batalha. Então vinha alguém, um moço, um mensageiro, que vinha correndo do campo de batalha para trazer notícia para a cidade se aquele povoado, aquela cidade, aquela nação havia vencido a guerra ou não. E quando ele vinha para trazer, anunciar a vitória sobre os inimigos. Ele vinha para trazer as boas novas. Então, no contexto bíblico, aplicando no contexto bíblico, esse termo ele aponta para que
há uma guerra com vítimas aprisionadas por um inimigo. Que inimigo é esse? O diabo e seus demônios. Que vítimas são essas aprisionadas? Todo aquele que não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal para sempre. Existe essa guerra travada. A vitória, um segundo aspecto, é que a vitória ela foi conquistada e os cativos já podem ser libertos. Jesus fala, quando ele usa a simbologia, o valente guarda os seus bens. Quando chega o mais valente vai, porque tem mais força, ok? Ele vai e toma desses bens que estavam bem guardados pelo inimigo armado. Jesus destronou o império das trevas, triunfou deles naquela cruz, quando ele morreu por mim e por você, e bradou, está consumado. Ali não era o grito de tristeza, de dor, de sofrimento, mas era o brado de vitória de Cristo Jesus em meio à guerra. Jesus venceu com a sua morte redentora, resgatando a mim e a você poderosamente das mãos do diabo e dos seus demônios. A vitória foi conquistada e os cativos já podem ser libertos. Por que nem todos estão libertos automaticamente? Porque nem todos querem sair pelas portas que foram abertas. Nem todos se rendem a Jesus. Terceiro aspecto, que essa é uma boa notícia, especialmente para quem está no cativeiro aguardando por sua libertação, é que agora ele não é mais escravo do pecado, não é mais escravo das trevas, mas agora ele pode ser feito servo de Deus. E o Evangelho é essa boa notícia de que você pode viver sob um novo governo, viver sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus, sobre o senhorio de Deus. É a troca de governo. Só que muitos não querem essa troca e rejeitam as boas novas. O Evangelho é o agir do amor de Deus a nós, em nós, por nós. O Evangelho é perdão de pecados, é a libertação da escravidão do pecado, é o desviar da ira vindoura, é a anulação da condenação eterna, é a reconciliação com Deus, é o relacionamento com o Pai, é a vida eterna. O Evangelho é a boa nova, as boas novas de alegria, desenhadas por Deus meticulosamente desde a fundação do mundo, governando a história, até que Jesus, o mistério que estava oculto, fosse revelado na plenitude dos tempos. Uma boa nova desenhada e revelada por Deus sobre o que Ele tem feito para resgatar para si pecadores através da obra da cruz por seu Filho Jesus Cristo, tornando os seus filhos com os quais ele viverá para sempre. O Evangelho é sobre Jesus, a salvação. O Evangelho é sobre Cristo, o Messias que por todas as Escrituras foi prometido ser enviado por Deus. E eu tenho sempre te chamado a essa atenção, a você enxergar Jesus. É tudo sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. A abordagem que devemos fazer da palavra de Deus é sobre Jesus. Cristo é o centro, o tema central, o conteúdo. É nele que nós nos deleitamos ao meditarmos na poderosa e santa palavra de Deus. O Evangelho é sobre o Filho de Deus, o unigênito do Pai, em quem nós devemos ter fé. O Evangelho é Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. E é interessante que lá em Atos, no capítulo 8, tem Atos 8, quando Filipe está proclamando o Evangelho ao eunuco. O verso diz, 35, Atos 35,
Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Na verdade, o lhe anunciou significa que ele anunciou as boas novas. As boas novas são o nosso Senhor Jesus. O Evangelho é Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Mas como nós reagimos a essas novas? Nós recebemos o Verbo que encarnou. E como é que o Verbo encarnou? Por meio do nascimento. João 1, 11, 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo encarnou como? Por meio do nascimento. E essa era a boa notícia que o anjo estava anunciando. O Verbo encarnou. Aleluia! O Verbo encarnou e habitou entre nós. Essa é a boa notícia que o anjo estava anunciando. A boa nova de alegria que trazia paz, boa vontade e glória a Deus. Versículo 14. Glória a Deus. Os anjos que se reuniram, começaram a declarar. Uma multidão dos exércitos celestiais apareceu junto com aquele anjo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Primeiro, paz. Paz na terra. Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com o Pai e agora nós temos paz com Ele. Paz na terra. A ira de Deus é desviada de mim e de você quando nós estamos em Jesus. Quando nós o recebemos, quando essa boa nova, alegre boa nova é acolhida por mim e por você. Romanos 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fomos justificados que o Pai imputou o meu e o teu pecado sobre ele, lançou sobre ele, o fez pecado em nosso lugar. Jesus morreu justo por nós injustos, e por causa da justiça de Cristo, que jamais pecou, tendo morrido sem pecado pelos nossos pecados, em nosso lugar, o Pai o considerou justo, o ressuscitou ao terceiro dia. E porque Jesus ressuscitou, pela fé nele, a justiça de Cristo é transferida para mim e para você e para todo aquele que crê em Jesus. Versículos 10 e 11 de Romanos 5. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Paz na terra. Segundo aspecto, a boa vontade. Foi Deus que desejou nos salvar. Ele nos amou primeiro. Não era sua obrigação. Você e eu merecemos a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. E enquanto Jesus não voltar, se morrermos, merecemos o inferno. Foi Deus que desejou nos salvar. Não era sua obrigação.
Mas ele foi misericordioso e nos oferece a sua graça por amor, fazendo o quê? Nos entregando o seu Filho, o unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a sua boa vontade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16, 17. Agora, é importante um detalhe no versículo 14, porque Deus ele diz assim: boa vontade para com os homens, os anjos declaram. Por quê? A boa vontade é para com a humanidade, mas não é para com o império das trevas. Não tem perdão para o diabo e seus demônios. O lago de fogo e enxofre foi criado para Satanás e seus demônios, ou seja, eles já estão condenados e não tem como serem resgatados. Não há salvação. Às vezes eu escuto, já ouvi relatos de aberração, de pessoas querendo interceder para que o diabo se arrependesse e Deus o perdoasse. Isso não é bíblico, ok? A boa vontade é para com os homens, não é para com o diabo e seus demônios. Eles sabem disso, que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para eles, e fazem de tudo para tentar nos arrastar com eles. É por isso que existe a batalha espiritual. Acorda. Você está em constante batalha espiritual como servo de Deus. Sempre. Sempre. É quando acontece algumas coisas na minha família. Sempre. Nós estamos em guerra. Acorda. Lembra o que é o Evangelho? O que significava um termo bélico da boa notícia de vitória em meio à guerra? No primeiro aspecto, que existe uma guerra em que as vítimas estão aprisionadas pelo inimigo, ok? Estamos em guerra. Terceiro aspecto é de que essa boa notícia, ela nos anuncia a glória a Deus. Nós e nossas obras não podem nos salvar, mas somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Não há mérito algum nosso. Isso é um presente de Deus, a salvação. Por isso, a glória é do Altíssimo. Glória a Deus nas alturas. Glória ao Deus Altíssimo. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. A salvação é por meio da graça, pela fé, como um presente de Deus. Pela graça de Deus, por meio da fé, como um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, como corresponder às boas novas? Eu vejo aqui revelado em alguns aspectos. Verso 15. Diz assim o texto: E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. O Senhor nos fez saber. Que o Senhor nos fez saber. Você e eu precisamos ouvir o verdadeiro evangelho que Deus nos faz saber. Não os embranjados que os homens criam, não a palavra manipulada, não a pregação com mistura que deteriora a verdade do evangelho, mas o verdadeiro evangelho que anuncia que
Você e eu podemos viver sob um novo governo, sob o governo de Deus, que Jesus encarnou, veio ao mundo para resgatar aquele que havia se perdido. Que Jesus morreu naquela cruz, sem culpa alguma, pelos nossos pecados em nosso lugar, para que nós vivamos a vida de Deus, para que nós sejamos reconciliados com Ele, para que tenhamos paz com Deus, para que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele por meio de Cristo, para que nós recebamos o Espírito Santo que nos guia, que nos empodera, que nos capacita a nós vivermos para a glória de Deus. E veio trazer também a esperança na certeza da vida eterna com Deus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, derramou do seu Espírito, porque é Ele que nos batiza no seu Espírito, nos batiza no Espírito Santo. Está à destra do Pai, advogando a nosso favor, intercedendo por nós, e muito em breve voltará com grande poder e refulgente glória, na glória dos anjos, na glória do Pai e na glória do próprio Senhor Jesus. Para quê? Para resgatar a sua igreja e punir todos aqueles que o rejeitaram. Esse é o Evangelho. Colossenses 1, 3 a 6. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós desde os dias em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O Evangelho anuncia a graça de Deus, a boa vontade de Deus para com os homens. Segundo, quando eu vejo um texto que diz assim, vejamos isso que aconteceu no versículo 15 de Lucas 2, eu vejo que eles tiveram fé em Jesus. Porque se eles só tivessem ouvido o que o Senhor os fez saber e eles não acreditassem, eles não diriam, vamos lá ver o que aconteceu? Vamos lá? Eles creram. Então, primeiro, eu ouço o verdadeiro Evangelho. Segundo, eu tenho fé em Jesus. Hebreus 4, 1 e 2 nos mostra um exemplo daqueles que ouviram o Evangelho, mas não ouviram com fé e por causa disso pereceram. Diz assim, Hebreus 4, 1 e 2, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Por quê? Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Você precisa ter fé em Jesus, uma verdadeira fé bíblica de quem adere à vida em Cristo, de quem crê que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, de quem confia que Ele é o Salvador, confia plenamente nos méritos de Cristo, na obra de Cristo para a sua salvação. Confia que em breve Ele voltará para nos levar para sempre, para estarmos com Ele. Confia que se morrer e estiver em Cristo, estará com Ele para sempre. Mas também alguém que se compromete com os seus ensinamentos e aqui viver para a glória de Deus. Tem que ouvir o Evangelho com fé. Se ouvir por um ouvido e sair por outro, não adianta. Terceiro, se ouvir
Ouvi com fé. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir a Cristo. No mesmo versículo 15, quando o texto nos diz que eles disseram: vamos, pois, até Belém. Falaram uns aos outros. Não é que um falou para os outros. Eles se falaram uns aos outros. Todos eles decidiram ir a Cristo. Mateus 11, 28 a 30, Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso para a alma, lá de Hebreus 4, por exemplo, o descanso para a alma de receber a paz com Deus e ser alvo da boa vontade de Deus, nós encontramos quando vamos a Cristo, ao crermos nele. Nós precisamos ir a Jesus. Não é ir à congregação onde você participa. Não é ir ao ministério ou à denominação onde você congrega. Não é ir ao seu pastor. Não é ir ao seu posicionamento teológico. Não é ir à sua prática religiosa. Não é ir todo dia ao canal, você tem acesso no YouTube e assistir uma reflexão. Não é ir a nada, nem a ninguém, a não ser a Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Mas em quarto, eu vejo no versículo 16, quando o versículo 16 diz assim: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Eles não procrastinaram. Eles foram buscar a Jesus apressadamente. Quando que você vai tomar uma posição por Jesus Cristo? Quando que você vai acordar para a realidade da vida? Que sem Jesus você perece e você permanece em rota de colisão da ira de Deus. Que você está condenado eternamente. Mas que você recebeu a boa nova de alegria, da paz com Deus, da boa vontade de Deus, da graça de Deus sobre o homem. Não o teu mérito, porque você não pode se salvar, mas pela glória de Deus, nos méritos de Deus que desenhou ao longo da história a tua redenção. Não procrastine, mas busque a Jesus. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Enquanto se pode achar, porque haverá um dia que não poderá ser encontrado mais. A porta da graça vai se fechar. E falta pouco. Renda-se a Jesus. Ele te ama. Ele te amou até o fim, morrendo a pior das mortes, mais cruel, mais dolorosa, a mais vergonhosa, vexatória. Para quê? Para resgatar a sua alma. Para que você para sempre esteja com Ele. Busca-o enquanto você pode o achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Mas essa oportunidade ela vai fechar. E quando nós encontrarmos Cristo, façamos como os pastores, versículo 20, quando o texto nos diz: e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eles caminharam para a glória e louvor de Deus, porque conforme o Evangelho lhe foi anunciado, quando eles foram buscar a Cristo, foram ao encontro de Cristo e não procrastinaram, tiveram fé e foram, ao terem ouvido o Evangelho, eles encontraram
aquilo que lhes foi dito. Quando você crê na mensagem do Evangelho e você não procrastinar, mas você for a Cristo, você vai encontrar salvação para a sua alma. Como o Pai prometeu na sua palavra, você vai encontrar. E ao você encontrar o Salvador, que você viva para a glória de Deus. Filipenses 1, 9 a 11. E peço isto, Paulo orando a Deus, expressando a sua oração a Deus pelos filipenses. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, ou seja, fazer aquilo que é certo, frutificar em Deus, que são por Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e enxertados nele nós frutificamos. E esse fruto que é por Jesus, por estarmos em Jesus, por termos sido salvos por Jesus, esse fruto é para a glória e louvor de Deus, que o texto diz, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero convidar você a você crer nessa verdade do Evangelho, a você se arrepender dos seus pecados, a confessá-los em oração a Deus, e onde você estiver, a você em oração, no teu coração, a você orar ao Senhor, quebrantado, arrependido dos seus pecados, crendo em Jesus, confiando nele para a tua salvação, decidido a se comprometer com ele, a você clamar, orar: Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por causa dos meus pecados, no meu lugar, para que eu fosse salvo. Eu entrego a minha vida a ti. Mora em meu coração. Eu abro o meu coração para ti e me ajuda a viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Se você em sinceridade fizer essa oração, Jesus, Ele vai habitar no teu coração. Vai te ajudar a você perseverar no Senhor, a você perseverar na fé. E naquele grande dia do encontro com Ele, você será salvo. Seja quando você morrer nessa vida terrena, seja se você estiver vivo no seu retorno, que muito em breve vai acontecer. Se essa meditação, essa reflexão fez sentido para você e você vê que mais pessoas precisam ouvir essa verdade, compartilhe essa verdade e evangelize em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque as boas novas de alegria, elas já foram reveladas, anunciadas a você, que você corresponda a elas, para a glória de Deus.